Bom dia a todos vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje sobre o naturalismo no Brasil de Aloysio de Azevedo. Quem foi Aloysio de Azevedo? Aloysio de Azevedo foi quem introduziu nas literaturas de língua portuguesa o personagem coletivo. Quando falamos de personagem coletivo, falamos que Aloysio de Azevedo ele vem trazendo as questões da coletividade, não só de um aspecto, mas um aspecto em conjunto. Em contrapartida, como nós falamos já do realismo, o realismo ele trata sobre os aspectos psicológicos do ser humano, né? E agora vamos ver esse aspecto coletivo. A pesquisa, né, de Aloysio de Azevedo no naturalismo, ela é voltada para as condições sociais do homem. Em suas obras, encontra-se a teoria de Darwin, quando o mais forte domina o mais fraco. Isso quer dizer que, quanto mais poder, mais ele domina sobre aqueles que não têm nenhum. E a teoria também de Taine, com seu determinismo, mostrando a força do meio sobre o indivíduo. Isso quer dizer que o meio ele tem o poder de transformar esse indivíduo. Um exemplo de um homem bom ficar no meio de uma sociedade ruim, ele se transformará num homem ruim. Agora vamos ver o Brasil do naturalismo e de Aloysio de Azevedo. O naturalismo no Brasil teve início no final do século XIX. Nesse período foi construído, no Rio de Janeiro, a primeira estrada de ferro e iniciou-se o serviço das barcas e aboliu-se a escravatura. Nesse contexto, as teorias materialistas da Europa foram abraçadas pelos artistas brasileiros, gerando uma literatura de denúncia dos problemas sociais. Ou seja, quando falamos desses problemas sociais, lá no final, né, no início, lá no final do século XIX, a gente entende que com o final da escravatura, então as pessoas, né, os escravos que não eram mais escravos, ficaram sem rumo e não tinham para onde ir. O que acontece nesse momento? Nesse momento eles saem, né, das grandes cidades que eles trabalhavam para os seus senhores e eles vão para margem da sociedade. Então eles ficam o quê? Eles se transformam, eles ficam vivem em situações muito precárias. E com isso eles começam o quê? A morar todos embolados, todos juntos e começam a viver, né, numa situação muito ruim. E Aloysio de Azevedo ele vem denunciando esses problemas sociais do homem marginalizado, o homem que vive à beira da sociedade. E esse homem que, por conta também dos fatos político-econômico que causa essa situação terrível. E nesse momento, essas pessoas elas são tratadas como vermes. Elas não têm um local decente para morar, elas não têm uma situação de higiene boa, então elas vivem mesmo à margem dessa sociedade, são maltratadas pelo sistema. E Aloysio de Azevedo ele denuncia esse sistema, essa situação, esses problemas sociais de então. O Cortiço. O Cortiço foi a principal obra de Aloysio de Azevedo. Nessa obra, ele denuncia praticamente tudo isso que acabamos de falar. Ele denuncia a forma que a sociedade, como esse povo vivia. Então, o Cortiço tem um tema relevante, a ambiência em um cortiço, uma habitação coletiva comum na realidade carioca. A realidade carioca do século XIX era a pior possível. Então, o romance apresenta, dentro desse ambiente social, marginal e degradado. E Aloysio de Azevedo, ele fala bastante no Cortiço sobre esse homem marginal e degradado. Então, ele fala que esse homem, ele já
não tem mais nenhuma esperança sobre ele, porque socialmente ele já está destruído. E um desses, no Cortiço, vai falar sobre os personagens: João Romão, a mulata Rita Baiana, a ex-escrava Bertoleza, o português Jerônimo e o vizinho Miranda. Dentro desse contexto, desse enredo, existem vários dramas que esses personagens vivem. As obras mais importantes de Luís de Azevedo, a mais importante, é o Cortiço, que ela é a principal obra literária dele. Também, não desmerecendo, que também tem destaque, é o Mulato e a Casa da Pensão, que são romances que retratam, respectivamente, o preconceito racial e a exploração de um jovem estudante. Então, a gente observa, e que quero que vocês entendam, que a Luís de Azevedo ele faz uma crítica a essa sociedade, que antes era vista como uma sociedade maravilhosa, que não tinha defeito nenhum. Agora, com o naturalismo, ele mostra que é uma sociedade doente. Essa sociedade é uma sociedade que vive numa situação precária. Então, ele mostra também nas suas obras, como Mulato, o preconceito racial. E por que o preconceito racial? Com a abolição dos escravos, o que acontece? Esses homens ficaram sem empregos, não tinham mais o que fazer, e eles ficavam pelas ruas e não tinha realmente ninguém que o respeitasse. Então, o preconceito racial era muito grande naquela época. Também tem outros autores do naturalismo no Brasil, como Adolfo Caminha, com a sua obra O Bom Crioulo, Domingos Olímpio, com a sua obra Luísa Homem, Júlio Ribeiro, com a obra A Carne, e Inglês de Souza, com O Missionário. E eu espero que vocês prestem bem atenção, que vocês leem, tá? O livro também, a apostila de vocês, que é o volume 1. Dá uma olhada, façam os exercícios e na próxima aula nós vamos corrigir esses exercícios, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.